Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Clebson RN React, o seu canal de react do Mengão. E o Flamengo amassou literalmente o Inter lá no Beira-Rio. E o pessoal da ESPN ficaram de boca aberta, parceiro. É isso mesmo. Gente, eu vou dar aqui os créditos, tá? Ao pessoal da ESPN, o programa Linha de Passe. Eu vou deixar o link, tá? Do programa completo na descrição do vídeo. Convido você a se inscrever aqui no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo. Vamos reagir? Vamos de react? Vamos ver a resenha? Olha só. Além da qualidade técnica, eu entendo que o Flamengo pode ganhar qualquer campeonato só na base da qualidade individual, né, da qualidade técnica dos seus jogadores, mas obviamente fica muito mais fácil você ganhar um campeonato se você joga do jeito que o Flamengo jogou hoje. Então acho que a gente que já sentou nessa mesa tantas vezes depois de vitórias do Flamengo falando, pô, podia ser melhor, hein? Dava para ser melhor. Hoje eu acho que o Flamengo foi quase impecável. É verdade. Temos o Pedro Henrique Torre com a gente para ouvir o Pedro, o atacante Pedro do Flamengo. Vamos lá. Ali atrás do gol, esperando, observando, acabou que entrou, fez o seu, uma partida muito alto nível do Flamengo, que credencia demais já nessa Libertadores, 3 vitórias seguidas sobre o Inter. Agradecer a Deus por mais um gol com a camisa do Flamengo, feliz pelo resultado, principalmente pelo jogo que a gente fez, controlando os 90 minutos ali o time do Inter. Sabíamos da dificuldade que ia ser aqui na casa deles, mas graças a Deus fizemos uma grande partida e conseguimos a classificação com a vitória muito bonita aqui dentro do Beira-Rio. Valeu, Pedro. Obrigado. Classificação, mais uma do Flamengo. Muita gente falava que o Flamengo alternava em nível durante os 2 tempos, mas hoje uma partida de altíssimo nível o tempo todo. Como é que vocês se prepararam para segurar um pouco mais a bola e não correr grandes riscos, né, contra o Internacional? Não, a gente sempre tenta melhorar. Tem um treinador que ele gosta de repetir as coisas, olhar vídeos, o rival, como ele joga. A gente por um momento sabe que não vai sair da forma perfeita, mas tentamos corrigir nesses últimos jogos, não deixar cair a intensidade no segundo tempo. Acredito que fizemos grande jogo, tanto no final de semana como agora. E estamos felizes porque a gente vinha para buscar a classificação, que era o mais importante. Já faz artilheiro? Feliz por ajudar ao grupo. Como eu falo, sou um cara que gosta de fazer gol, sempre estou perto da área. Obrigado, valeu. E quantas vezes ele não fez isso na temporada? Então, assim, é um time que tem essa condição de poder gerar essas situações de superioridade e que ainda assim não se expõe quando perde a bola. E é difícil fazer isso. É difícil ser um time que consegue subjugar o adversário, mas ainda assim não se expõe tanto. Consegue ter uma situação de perder a bola e pressionar rápido, de recuperar rápido. Até estava observando os números do primeiro tempo. O Inter tocou 2 bolas na área do Flamengo no primeiro tempo inteiro. Impressionante, né? Isso é impressionante. E só finalizou uma vez de fora da área. E aliás, o Rossi não trabalhou no jogo. Né? Não. Você vai ver a estatística, tem lá uma defesa que foi um recuo praticamente de fora da área. Impressionante. O jogo de hoje tem que ser descontado do salário do Rossi. O Rossi hoje não trabalhou. Como o Jean destacou, assim, tem muito do mérito do Flamengo, ele é gigantesco, mas eu esperava um Inter menos passivo. Você pode perder na técnica, na tática, mas eu acho que você não pode perder na corrida. Você não pode perder na luta. Você não pode perder na entrega. E assim, tem hora que, cara, sabe, diminui, combate, compete. Várias vezes, assim, o Flamengo circulava com tanta facilidade que o Inter parecia simplesmente desistir. Né? O meio-campo do Flamengo envolvia com tanta facilidade que aquela coisa de, tipo, você estava vendido. Com 30 minutos do primeiro tempo, o meio-campo do Inter já parecia não ter soluções. Eu quero falar sobre isso. Intensidade eu vou esperar o Pedro falar, mas inicial eu tenho uma opinião sobre isso. Eu não sei se você vai concordar comigo. Segura aí que o Pedro não vai falar ainda. É o professor Paulo Calçade que está conosco. Por favor. O mais importante para falar direto do Beira-Rio, né? William, abração para você, Léo, Jean, Vitor, o fã do esporte ligado aqui com a gente. O Calçade toca num ponto que eu queria bater um pouco mais nessa tecla, que é o debut, né? É o Flamengo que estamos em agosto, ele deve ser melhor em setembro, deve ser melhor em outubro, deve ser ainda melhor em novembro. E eu brincava até aqui com o Jean, antes do programa começar,
tem uma notícia muito boa para o torcedor do Flamengo nessa noite de hoje, uma notícia muito ruim para quem o seca ou está preocupado, pode cruzar lá na frente. O Flamengo hoje parece que ele se reencontra ali com uma certa tranquilidade de Libertadores, né? Você falava do jogo contra o Vélez. O Flamengo, depois de um período de se acostumar a vencer em 19, aí vence de novo em 22, ele flerta ali com 23 e 24, aquele sofrimento lá de um tempo atrás, eliminação pro Olímpia, e virada, e frango de goleiro, e pressão. E parecia que o Flamengo demorava a se reencontrar, ficar confortável na Libertadores. E aí o que me chama a atenção é que ficou confortável até demais contra o Inter. E não é somente pela fragilidade do Inter. Eu olho para esse jogo do Inter, eu não consigo pensar e falar que tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo. E no segundo tempo, a tal da desmobilização ali, de brigar um pouco mais com o Léo fala, eu acho que o Inter se deparou com o tamanho do bicho ali no primeiro tempo e falou, não dá. Sim. Porque o Inter, ele tenta ali por 10, 15 minutos brigar. Ele faz o que ele pode ali, deixar o jogo truncado no meio de campo. O jogo fica truncado, mas ele não consegue ir além disso. Ele não consegue botar o Alan Patrick no jogo, ele não consegue acionar o homem de frente, o Matias lá na frente ele não participa nem na ida e nem na volta. E aí o Flamengo, depois que passa isso um pouquinho, respira, ele fala assim pro Inter com a bola, quem manda aqui sou eu, como foi no Maracanã, e talvez como vai ser nas quartas, como vai ser numa possível semifinal, como pode ser numa final, porque as tais peças soltas ali que a gente fala de elenco, formação de elenco, que chega, a gente já sabe que elas funcionam bem individualmente. E hoje elas funcionam bem do ponto de vista coletivo, que é isso que o Calça fala. Em setembro talvez esteja melhor, em outubro ainda melhor. Então, assim, é uma má notícia para quem vai trobar com o Flamengo aí pela frente. E uma ótima notícia para o torcedor rubro-negro, que tem mais que comemorar. E ele se reencontra com uma certa coisa. Ele talvez não fale muito isso publicamente, mas entre os seus ele fala, olha, é esse Flamengo aí que a gente gosta de botar medo. Não é o tal do show, mas o que é dar show? Você tirar um adversário nacional no confronto de oitavas para quase nada, o Flamengo passou. Ele passeou, passou o que e é o mostrou show, que ele é muito superior. Isso pra mim também é um show. É dar a caneta, bolinho, chapéu? Isso pra mim também é um show. É virar e falar, olha, você vê o adversário não tem chance nenhuma. É isso. E eu faço isso superior. Mas você queria porque assim, algum ponto aí. Eu vou pegar vocês dois. Claro. Eu concordo com o que você falou sobre o Inter pouco competitivo. Mas eu não acho que isso tem a ver com o Inter. Eu acho que, vou muito na linha do que o Pedro disse, chega um momento em que é um mata-mata. Então as coisas têm que ser resolvidas no jogo. Não dá para tentar resolver na próxima partida, não dá para você prospectar nada para frente. É você continuar no campeonato ou não continuar no campeonato. E aí eu acho que vem toda a temporada do Inter, né? Principalmente as várias fases de baixa. E do outro lado uma equipe que tem tanta imposição que já não é nem mais só o Flamengo que está engolindo o Inter. É o Flamengo que proporciona isso. O jogo engoliu o Inter. Sim. É como se fosse alguém... A imprensa tem que se render mesmo. O Bruno Henrique estava roubando uma bola no meio e puxando um contra-ataque. Depois, uma das melhores chances do Flamengo no primeiro tempo foi justamente nascida de uma bola roubada do Bruno Henrique. Então, acho que também... Plata voltou para roubar também. O Plata também. Então, assim, acho que também nesse aspecto é indiscutível. Foi muito bem o Felipe Luiz. Eu vou até ser sincero com você. Diga. Para mim, assim, entre Bruno Henrique e Pedro, para o jogo de hoje, dado o contexto, não tinha dúvida nenhuma. Certíssimo o Felipe Luiz em escolher o Bruno Henrique e não o Pedro. Óbvio. O que eu discutia um pouco na hora que eu via a escalação, que eu falava, acho que podia ser diferente a Luiz Araújo no lugar do Plata. Sim. Mas a atuação do Plata, no fim das contas... E o momento do Plata é melhor, né? É que eu acho que o Luiz Araújo está bem também. Faz uma boa temporada. Acho que os dois estão bem. O Luiz Araújo ficou um tempinho fora, então na retomada o Plata veio acelerando, não dá para falar... E bom lembrar, acho que isso também é legal, o Luiz Araújo foi titular no final de semana. Isso eu queria destacar porque é a prova de que o Felipe Luiz está pondo em prática aquilo que ele prometeu no começo da temporada. Falou, cara, brasileiro é brasileiro e está aqui com a Libertadores. São duas prioridades, ponto. 3 mudanças apenas no time que jogou final de semana pelo Campeonato Brasileiro e hoje pela Libertadores. 3 mudanças. O centroavante, né, o Pedro pelo Bruno Henrique, e acho que hoje o Bruno Henrique seria o titular da maioria dos grandes jogos do Flamengo e não o Pedro. Então, né, tudo bem, a escolha pela Libertadores, mas o lateral esquerdo, Alexandre e Ayrton Lucas, e justamente, vamos dizer, a ponta direita, a escolha do Luiz Araújo no final de semana e do Plata hoje. Mas times muito parecidos, né, para jogar pelo Brasileiro e pela Libertadores, desfazendo aquela ideia de muita gente de que, na hora que chegar a Libertadores, mata-mata, ele vai... Eu acho que para pegar uma frase que você usou, Jean, no programa de segunda-feira, né, sobre investimento, capacidade financeira, grana,
a incapacidade, a incompetência de uns vai nivelar a coisa. Porque se for competente, que foi o que a gente viu esse Flamengo no mata-mata, não vai ter muito papo em certos confrontos. E eu acho que foi um pouco... A gente começou, eu particularmente, eu vi um Flamengo dessas oitavas que eu não tinha visto ainda na temporada. A fase de grupo do Flamengo é complicada. A gente estava no Maracanã naquele Flamengo e Tátira precisando de resultado. Nossa, terrível aquele jogo. Na sexta rodada, passando com as calças na mão. No final do jogo ali, o Flamengo não podia estar aí onde está. O Rossi salvou. Exato, o Flamengo passa em segundo. O Flamengo não deve decidir a maioria dos seus confrontos. Flamengo não é time, Flamengo é seleção. E aí você vai para um Mundial. Aí você tem, sim, um bom desempenho contra o Chelsea. Depois você se permite sonhar antes do jogo contra o Bayern. Aí você vem subindo a ladeira no Campeonato Brasileiro. Você pega a liderança e tal. E agora eu acho que hoje você vai partir para se desenha um outro cenário de debate a partir desse mata-mata. Porque o Flamengo se impôs de tal forma, o torcedor do Inter vai ficar bravo, vai pedir cabeça de roda, vai dizer que o elenco não presta. Mas assim, o que você faria? Quem faria muito diferente para esse jogo de hoje, a partir do que o Flamengo jogou também? Porque o torcedor do Inter tende a achar que o seu time não fez nada. Mas é o que a gente falou, a sensação ali que vai se criando durante o jogo, que poderia ser feito. Então, o Flamengo começa a se impor de uma maneira que é aquilo, ajustado, competente, com as peças que tem, funcionando, combinando, e isso demanda tempo. A gente falava por aqui, o Saúl chegou há pouco tempo, o Jorginho chegou no Mundial, o Lino chegou agora, o Pedro vinha de lesão, sabe, o Luiz Araújo se recuperou, o Plata já estava ali, tudo bem, a linha de zaga está atuando no limite porque não pode rodar. Muito bem, tá aí o Felipe Luiz, depois dessa classificação do Flamengo. Voltando um pouquinho aqui, porque tivemos duas perguntas aí sobre a história de 2019, ele foi tirando a comparação com o Jorge Jesus, e a gente vê no futebol praticado, é outra conversa, né? É outro momento também. E até em cima do que a gente estava conversando um pouquinho antes da coletiva, né? Que foi a pergunta que eu fiz para o Calçade, queria trocar com vocês aqui. Se coletivamente, em termos de consistência, de futebol, de coletivo, daquilo que a gente imagina, mas que é o futebol, não é só as individualidades, se essa é a melhor versão do Flamengo desde 2019. Esse Flamengo tem um elenco melhor que aquele. O elenco, vale lembrar, para mim pesa muito, do Jorge Jesus, não era um elenco vencedor até chegar ao Flamengo. Os jogadores ficaram grandes por causa daquele time. O Flamengo teve meses coletivamente bons com o Dorival, 22. Também, mas assim, bem abaixo desses aí. Para mim, óbvio. Acho que tem outra coisa que para mim pesa muito. Quando aqueles jogadores ficaram muito grandes, em algum momento, isso tem a ver com a gestão do clube, o Flamengo passou a ser um time de personagens. Onde o time era importante, mas muitas vezes não era mais importante que alguns personagens. Ele era teoricamente, mas não na prática. Sim. Isso ficou muito claro aí nas derrotas de jogos em Libertadores, porque o Flamengo sempre teve o melhor elenco do país, desde então. Sempre teve. Ou um pouco melhor, ou muito melhor, mas sempre teve os melhores jogadores. Mas não tinha o melhor futebol várias vezes. Por quê? Porque os personagens venciam, entre aspas, o duelo, porque estavam confortáveis, porque eram muito grandes, porque a gestão era como era, por tudo que se dizia, porque você não podia colocar o Gabigol no banco, porque você tinha que colocar o Gabigol e Pedro para jogarem juntos, e 500 coisas aqui que não vou repetir. Mesmo que essas coisas não fossem as melhores, para aqueles momentos, às vezes poderiam ser, mas não foram sempre as melhores, mas elas tinham que acontecer em campo. Isso acabou. Na era Felipe Luiz, o Flamengo passou a ser, de novo, o mais importante. E aí os jogadores disputam a posição no Flamengo. Vocês acabaram de falar, antes da entrevista, e o Luiz Araújo? Já está jogando, mas o Plata jogou. Pedro ou Bruno Henrique? Já levantou a situação. Mas o Bruno Henrique foi roubar a bola ali. Tem uma ideia de jogo, tem o jogo coletivo, tem o jogo que torna o Flamengo mais competitivo, que faz o Flamengo não tomar gols, que faz o Flamengo ficar com pressão alta mais forte. E o Pedro, mesmo sendo, na área, um jogador superior ao Bruno Henrique, ele não entrega coletivamente o que o Bruno Henrique entrega. Então, eu diria que, com o Felipe Luiz, o Flamengo retomou o que é mais importante, que é a instituição acima dos seus vários jogadores de alto nível que ele tem. E hoje acho ele tem o melhor elenco, talvez desde 2019, talvez seja o melhor elenco do Flamengo. Eu acho que tem uma discussão aí também. Eu acho que o Bruno Henrique de 2019 jogava mais bola que o de agora. O de agora é maior. Ele, para mim, foi melhor que daquela temporada, inclusive. O Arrascaeta, você pode falar a sequência dele de 19, mas hoje ele é maior para o clube. E eu acho que aquele de 2019, quando você fala, toca num ponto interessante de
eles não eram ainda, eles passaram a ser junto com aquela geração vitoriosa de tamanho. E acho que a gente volta para um estágio de formação de elenco no meio do ano que me remete muito a 2019. Por exemplo, o Léo Pereira e o Léo Ortiz não ganharam tudo ainda no Flamengo. O Alexandre também não. O Varela também não. O Jorginho e o Saul, muito menos, ainda, apesar de já terem uma carreira consolidada em nível de Europa. Certo? O Samuel Lino não ganhou tudo no Flamengo. O Luiz Araújo passou por questionamentos no Flamengo. Muito. Então, acho que tem também uma motivação diferente de um Flamengo que muitas vezes você fala do tal do personagem, diretoria, como lida com o Gabigol. Então, essa mudança, o Flamengo demorou, é normal, não tinha como manter talvez ele 19, 20, 21, 22, 23, 24, aquele altíssimo nível 19. O Felipe já tira esse debate, acho que é importante, porque o plano de jogo de Jesus era muito bem executado, o plano de jogo do Felipe Luiz hoje foi muito bem executado, era outro, e cada um dá para ser brilhante à sua maneira. O Flamengo perdeu muito tempo querendo replicar, ou buscando alguém que replicasse, ou mirando no Jorge Jesus e sempre errando. E acho que isso dessa montagem de agora, de muita gente precisando talvez escrever a sua história, pode dar talvez um peso de motivação diferente, ainda que eu acho que isso tudo é muito, sabe, intangível perto do que é o trabalho dentro de campo. E hoje, o trabalho que eu acho que tem a ver com o ambiente, sim, com o treinador, e quem não for assim não fica. Mas a saída do Gabigol, para mim, tem a ver com isso. Eu acho que a sua pergunta, na verdade, ela vai poder ser respondida ao final da temporada, porque é evidente precisa de carimbo de títulos e tal, uma série de coisas. E assim que a coisa funciona, e aliás, me chama a atenção como alguns técnicos fazem sempre questão de fazer o que o Felipe Luiz fez hoje. E tá certo, porque a gente está no Brasil e tem que fazer isso. Quer dizer, olha, a gente vai perder, a gente vai jogar mal, não vai ser sempre assim, né? Porque senão, daqui a pouco, tem maluco na rede social pedindo a queda do Felipe Luiz. Primeira derrota. Se empatar com Vitória. Não deve empatar com Vitória na segunda-feira, mas se acontecer, já vai ter gente falando... O debate uma semana atrás era que eles estavam sendo no Maracanã frustrados, lembra? Então, assim, cara, o tempo todo assim. Então, os caras precisam se proteger dizendo, olha, assim, a gente vai jogar mal, não tem jeito, porque também é um jogo atrás do outro, tem que mudar e as coisas não vão correr sempre bem como correram. Agora, o que eu acho que pode fazer com que este Flamengo, ao final da temporada, seja um Flamengo completamente diferente, inclusive daqueles que ganharam títulos recentemente, eu estou deixando de 2019 pouco de lado, porque de fato foi um time muito vistoso. Por isso que eu falei, nem a partir acho dali. que esse vai ser tão vistoso quanto. Porque também o Felipe Luiz privilegia e exige outras coisas, como o Birner acabou de falar. Agora, essas outras coisas nunca foram tão vistas no Flamengo, nem nos tempos do Jorge Jesus. O jogo de hoje, para mim, é um exemplo disso. Você sabe o quanto eu não gosto de pegar um jogo e transformar um jogo na realidade do time, naquilo que vai acontecer durante o ano todo. Mas eu acho que o jogo de hoje é um bom exemplo do que, em maiores ou menores medidas, tem acontecido o tempo todo em jogos do Flamengo, que é, cara, uma dedicação, é uma concentração, é uma intensidade que esse time, talvez por uma certa soberba, talvez pela qualidade técnica indiscutivelmente superior, desde tanto tempo, né? Porque faz muito tempo que o Flamengo tem o melhor elenco do país, mesmo no ano em que não ganhou absolutamente nada, ele tinha o melhor elenco do país, e aí eram outros problemas, mas assim, talvez em alguns momentos esse elenco achasse que não era necessário fazer o que a gente viu hoje num grau muito, muito alto. Então, acho que isso é muito legal e isso tem que deixar o torcedor orgulhoso e, acima de tudo, muito otimista. Eu entendo que 19, ele faz bem a história do Flamengo quando você entende que ele é um pôster na parede. Como 81, como vários outros times fantásticos que o Flamengo teve. Cara, faz 6 anos já, gente, sabe? Vamos virar o disco, vamos olhar pra frente, né? E não é um time que ficou sem jogadores, que teve decadência depois. Porque isso até atrapalhou depois. Cada vez mais sabe quanto isso atrapalhou? Então, assim, não tem porquê, sabe? Então, e concordo, hoje até o elenco, de uma maneira muito clara pra mim, é melhor. Se você olhar o banco daquele time e o banco de hoje ele é claramente... O banco de hoje é brincadeira. Aquele. O banco de hoje, claro. Pô, olha os caras que o Flamengo... Você pegava aquelas substituições no final do jogo hoje, né? Aquelas depois do segundo gol, que ele subiu a plaquinha pra entrar em 3 de uma vez ali, você fala, pô, o banco do Flamengo, hoje, se bem treinado, disputa título de Campeonato Brasileiro e título da Libertadores. Estava aqui na ponta da língua, eu ia te falar isso. Eu não ia falar Libertadores, mas Campeonato Brasileiro eu ia falar. Ia chegar lá. Favoritismo, tá?
se fizer tudo direitinho, assim, é absolutamente normal tratar o Flamengo como favorito nas duas competições. E assim, é normal esperar que ganhe pelo menos uma das duas. Claro, a Libertadores pode ir embora num sopro. A Libertadores é um jogo ruim e você perde. Agora, no brasileiro, o normal é ganhar. É isso. O brasileiro é esperado que ganhe. Eu tô de acordo com você, Léo. Acho que, obviamente, é muito possível, né, para um elenco desses, com os caras que a gente viu hoje no banco, ganhar os 2 títulos. É óbvio, e acho que isso não é... E eu falei isso na segunda-feira, quando a gente discutiu o brasileiro, que talvez o favoritismo do Flamengo no brasileiro seja maior... Talvez não. Certamente o favoritismo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, ele é maior do que esse 1 ponto perdido a menos do que ele tem em relação ao Palmeiras. Sim. Eu acho que o favoritismo é maior por uma série de fatores que tem a ver com o Flamengo e que tem a ver com o Palmeiras. Na Libertadores, o favoritismo existe. Agora... papai, chora não, bebê. Chora não, bebê. Papai, tem que aturar. O malvadão voltou. É a Celeflá, parceiro, é isso mesmo. A imprensa paulista e barrista tá chorando. Gente, o próximo vídeo vai ser da Renata Fã, tá certo? Vamos reagir aí, o jogo aberto. E já convido você a me seguir aqui no canal Clebson RN React. Deixa o like aí, parceiro. Deixa o like para dar moral. E comenta aqui o que você achou aí dos comentários do jornalista da Globo. Tá certo, nação rubro-negra? Beijão. Tamo juntos. Fui!